Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo canal, aqui que vai ser um meio de bate-papo com médicos, profissionais da saúde, que vão contar de vida, carreira e o olhar deles da medicina. Hoje, nesse primeiro episódio, eu tô com uma amiga muito especial, ela que é recém-formada, posta sua vida nas redes sociais, dá várias dicas de estudo, vlogs, é uma leitora nata e compartilha da sua vida fitness. Ela, doutora Mainara Simão. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Mainara. Tenho 26 anos, formei há 6 meses e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo um pouco mais sobre como é a vida de recém-formada, como conciliar tudo. E eu espero que eu possa agregar com o seu projeto, Júlia, e com quem tá escutando. É isso, Mai. Eu queria saber de você, como que começou a sua vida na medicina? Você sempre quis? Sua família é de médicos ou não? Então, quando eu era criança, eu sempre falei que eu seria pediatra. Não era vou ser médica, vou ser pediatra. Quando eu crescer, serei pediatra. E aí eu fui crescendo, e aí a gente entra no ensino médio com toda aquela pressão de tenho que escolher uma profissão que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu corri da medicina muito, não queria medicina, porque eu queria fazer algo que tivesse a ver com o meu propósito, que eu achasse que tivesse a ver comigo. E eu queria fazer uma medicina que não se baseasse em escolha apenas financeira ou de status, ou porque alguém queria que eu fizesse. Eu queria escolher minha profissão sendo algo que eu vou fazer a minha vida toda, então tem que ser algo que me faça feliz e que faça sentido pra mim. Perfeito. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu corri da medicina. Eu comecei o 3º ano falando que eu queria arquitetura. E era arquitetura. E eu estudava muito. E aí, uma amiga virou pra mim e falou assim, você estuda falando que quer outra coisa, mas no fundo você quer medicina. E aí, sabe quando gira uma chavinha? Girou uma chavinha pra mim. E eu falei, eu acho que realmente ela não tá de tudo errada. Mas ainda fiquei naquela dúvida, não passei no final do 3º ano, fui pro cursinho. Quando eu cheguei no cursinho, eu tinha um professor que ele era médico, então ele dava aula muito aprofundada acerca da medicina. A biologia dele era mais voltada pra medicina. E aí eu vi que aquilo fazia sentido pra mim, me apaixonei. E aí eu decidi que seria medicina mesmo. Então, minha história com a medicina começou assim. E você me perguntou sobre ter médicos na família. E sim, na família do meu pai, eu tenho alguns primos médicos, um tio pediatra também. E foram pessoas essenciais na minha formação. Eu fiz cursinho quando eu morei em Goiânia. Morei com a minha prima, ela é pneumo e o marido dela é vascular. Então, são inspirações pra mim, são profissionais de excelência que com certeza também influenciaram na minha escolha. Com certeza. E sobre propósito, que você sempre fala muito mesmo. Qual que é o seu propósito na medicina? Hoje você quer ser pediatra ainda ou não? Então, não. Eu fugi muito da pediatria. Eu rodei o internato e eu vi que pediatria não era pra mim. O rodízio que eu fui menos feliz foi em pediatria. Não gostei, gente. Assim, a parte que eu mais gostei foi a neonatologia, que a gente pega os bebês, aquelas fofurinhas. Mas pediatria não é pra mim, excluída. Deu um check já. Sim, mas eu acho que meu propósito na medicina é tentar fazer a diferença na vida das pessoas, dar um cuidado de excelência, sempre lembrando que nós estamos lidando com seres humanos. É claro que a minha profissão é algo que me paga, que paga minhas contas, que vai fazer eu atingir meus sonhos, mas a gente tá lidando com seres humanos, com vidas. Eu quero que a minha profissão me faça feliz, mas que também faça diferença na vida das pessoas, que eu possa ser melhor e ajudar realmente as pessoas naquele momento de tanta fragilidade. Eu acho que depois que a gente roda no hospital, a gente percebe o quanto que o nosso bem mais precioso é a saúde. Exato. Claro, ganhar dinheiro é muito bom, mas se você não tem quem você ama com saúde pra estar ali com você, eu acho que a vida perde um pouco do sentido. Totalmente. E aí você entrou na faculdade, foi passando os períodos, você sempre foi aquela aluna dedicada, que tinha resumo. E onde entrou as redes sociais na sua vida? Como que é? Então, as redes sociais, eu acho que entraram mais quando eu abri a minha loja, Maria Bonita, que, que foi minha loja de acessórios que eu tive durante a faculdade. E aí lá eu tinha que ser blogueira. Eu levava como um hobby empreender, mas eu realmente amava empreender. E pra eu vender, eu tinha que aparecer. Então eu realmente tinha que ser blogueira lá.
Era muito engraçado, porque se eu não aparecesse, eu não vendia. Mas bastava um story falando assim, gente, olha o meu brinco novo. As pessoas já queriam. Então começou mais por isso. Hoje em dia é um hobby mesmo, eu tenho daily. Eu posto mais como diversão mesmo. E as pessoas interagem, eu acho muito interessante. Que me vem na rua e falam assim, nossa, eu tô te acompanhando, hein? Eu falo assim, tô muito blogueira. Mas não é algo profissional. Eu acho que deveria ser, mas eu não investi ainda nisso, não dediquei meu tempo ainda nisso. Mas é igual a gente estava falando antes, eu acho que as redes sociais é o futuro, não tem como a gente fugir. Hoje o médico ele pode ser ótimo, mas se a rede social dele não é ativa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê. Ninguém sabe como que é o trabalho dele. E hoje em dia, independente se é médico ou qualquer que seja a profissão, se você vai num profissional, você vai procurar ele na rede social e ver o que ele tem pra te oferecer. Não tem jeito, não tem como fugir. Não. Eu concordo 100% com você, acho que a internet tá pra ajudar. E eu queria saber de você nos seus atendimentos da vida. Você já percebeu, por exemplo, se um paciente ele já chega com um diagnóstico, ele já procurou no Google, ele já sabe tudo. Como que é lidar com isso, com os novos pacientes que já chegam com diagnósticos? Então, isso é a realidade, né? Não tem como a gente fugir. Isso é mais comum do que a gente imagina. Sempre tem o paciente que já tem o tratamento, ou já tem o exame que ele quer fazer. Então, isso acontece, isso é muito comum. As redes sociais, elas modificaram o nosso estilo de vida. Então, todo mundo, até a gente, às vezes tá sentindo alguma coisa ou quer saber de alguma coisa, a gente vai jogar no Google ou no ChatGPT, que agora a inteligência artificial veio com tudo. Então, sim, isso acontece. A gente tem que sempre tentar ir pelo melhor caminho de tipo, olha, eu realmente acho que é isso mesmo, a sua pesquisa está certa ou não? Não faz eu sentido acho, nenhum. Não, vamos por outro caminho. Até hoje, não chegou nenhum caso, assim, muito exorbitante, assim, da pessoa com diagnóstico muito nada a ver. Sempre o que chegou pra mim, o que a pessoa pesquisou, realmente estava certo. Entendi. E você, no internato, como que foi sua experiência no internato? Porque eu te sigo, claro, e muita gente pergunta sobre como estudar pro internato, como foi o seu internato, o que você levou até hoje, carrega com você disso? Então, eu encontrei a Júlia na academia esses dias, e aí eu falei, o internato é a melhor fase da faculdade. Exato. Pra mim, foi os melhores 2 anos da faculdade, foi o internato. A gente poder aplicar o que a gente tá aprendendo ali, a gente realmente se sente como médicos, então foi a melhor fase pra mim, foi, nossa, melhor. Sobre estudos, eu sempre fui a pessoa do resumo, mas hoje eu vejo que talvez esse não seja o melhor caminho pra estudar. Os resumos são válidos, se você aprende estudando, é um bom método, mas não só isso. Desde o cursinho eu percebi que fazer o resumo era bom, mas eu tinha que revisar os resumos, senão a gente esquece, isso não é só comigo, ou só com a Júlia, ou com qualquer pessoa. Todo mundo a gente esquece. Então, eu acho que o melhor método de estudo é o resumo, se esse é um método que funciona pra você, com revisões e questões. Porque você saber pra prática e você saber pra fazer uma prova é diferente. Não tem como a gente fugir disso. Então, eu acho que em questão de estudo, é isso que funciona pra mim. Mas tem vários métodos de estudo. Hoje, a partir da internet, a gente tem acesso, né, a descobrir novos métodos, mas em questão de estudo, isso que funciona pra mim. E eu já postei, né, eu sempre fui a pessoa dos resumos, então até hoje eu tenho um resumo. Então eu vou estudar lá, cardiologia, insuficiência cardíaca. Tudo escritinho, bonitinho. E eu guardo até hoje. E você tem vários. Você prefere no papel ou já tá no digital, no computador? Como que é? Então, eu comecei no papel. Na faculdade, às vezes durante as aulas ia no computador. Hoje eu tô tentando ir pro iPad, mas ainda estamos no processo de adaptação. Sim. Mas eu acho que a tecnologia, querendo ou não, vem pra nos ajudar. Então, é muito mais fácil eu ter meu resumo ali no iPad e, nossa, deu um tempo aqui, eu abro, do que eu levar aquela pilha de resumo pra algum lugar. Não tem como. Exato. E aí você se formou faz 6 meses, mais ou menos, né? 6 meses. Como que foi esse processo de ser médica de verdade, né? Porque no internato a gente os pacientes até chamam a gente de doutora, a gente tem que se portar como, mas não tem o peso do carimbo, do seu nome, daquela vida na sua mão. Como que é? Como que foi seu primeiro plantão, segundo? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Caótico, desesperador. Meu Deus do céu. Um misto de emoções.
a alegria de conseguir o primeiro plantão, mas o medo de, meu Deus, agora sou eu e eu. Ai, meu Deus. E aí, o que eu faço agora? Como que passa uma dipirona? Parece que eu não lembro como passa a dipirona. As primeiras semanas foram sofridas pra mim. Acho que o primeiro mês foi bem sofrido pra mim. Meu primeiro plantão, vou até entrar nisso, foi na medicina do trabalho. Então, eu fui para uma fazenda e aí a gente fez a triagem da medicina do trabalho com os funcionários da fazenda. Eram 180 pacientes e aí foi eu e uma amiga e aí foi um trabalho mais tranquilo porque a gente não tinha que medicar. Então, foi mais tranquilo. Só que daí, quando a gente vai para uma UPA com uma fila cheia de pacientes, casos às vezes complexos, que você tem que saber, isso aqui eu tenho que me atentar mais, ou isso aqui é só um sintomático? Então, você ter esse feeling de saber, isso aqui, nossa, eu vou ficar mais de olho nesse paciente, ou não, esse aqui, vou passar um sintomático, vai pra casa e tá tudo bem. Foi um misto de emoções. Mas meu primeiro mês de plantão, de formada, eu praticamente não dormia. De muita ansiedade. Muita ansiedade. Com muito medo. Eu formei muito com síndrome de impostora. Então, eu achava que... Como me deixaram ser médica? Não tem como, gente. Eu não tô preparada. Ela é mais dedicada, tá? Mentira. Para, pelo amor de Deus. Mas acontece. Com frequência. Eu, assim, como deixaram eu ser médica? Meu Deus, o que é que eu faço aqui? E aí, eu acho que o problema não é só sobre conhecimento. Porque conhecimento a gente tem. Mas... como que eu vou aplicar meu conhecimento? E aí a fila tá muito grande, então você tem que correr. 10 minutos, 15 minutos. Nossa, 15 minutos quando você tá sendo... Nossa, quando você tá com muito tempo. Mas você tem que correr. E às vezes na correria acaba que passa algumas coisas. Acaba que não tem tempo de você pensar. Falar assim, nossa, mas podia ser esse outro diagnóstico. Então assim... formar é um misto de emoções, é muita responsabilidade. Se você leva a sua profissão com seriedade, se você não quer prejudicar o outro, é muita responsabilidade, gente. Só quem forma, e você só vai sentir isso quando você formar. Não adianta. Mesmo você pode ser o melhor aluno do internato, você pode se dedicar, você pode ser interessado, tá ali no hospital 24 horas por dia, mas quando é o seu carimbinho ali, as coisas mudam. Então, ser recém-formado é um misto, porque é tudo muito novo. Ninguém ensina a gente, porque daí, por exemplo, no meu caso, fiquei 25 anos da minha vida dependendo do meu pai. Então, de uma hora pra outra, eu sou médica, então tenho minha profissão, virei adulta, porque agora eu tenho que ir atrás das minhas responsabilidades. E ninguém te ensina nada, ninguém fala nada, e aí você fica num mar de confusão, sem saber o que fazer. Mas as coisas vão se ajeitando, vai dando certo, mas é um pouco desesperador. Ah, eu imagino. E foi difícil encontrar o primeiro plantão? Como que tá essa vida de plantão aqui na nossa cidade ou no geral? O que você acha? Então, a gente sempre tem o pessimismo, né? Eu não gosto de ir pelo pessimismo, eu sempre acho que vai dar certo, gente, uma hora vai dar certo. Positivo, é isso mesmo. E aí as pessoas ficam assim, ai, por que não tem plantão? Ai, porque não ganha bem. Ai, fica nesse pessimismo, não gosto. O que eu quero dizer, tá fácil? Não quer dizer que esteja fácil. Eu acho que muitas vezes a gente chega com uma ilusão, uma expectativa muito alta. Então, sempre alinhando as expectativas. Perfeito. Eu sou solteira, não tenho uma casa pra sustentar, moro com os meus pais, então, pra mim, o que vier é lucro. Então, eu não formei pensando, ai, vou ganhar 30 mil, quero ganhar 30 mil. Em algumas ocasiões é possível? Sim. Só que a gente tem que também vir pra nossa realidade. Então, pra mim, não faz sentido sair de Rio Verde no momento. Por quê? Porque eu vou aumentar o meu custo de vida. Sendo que realmente não faz sentido. Meus pais moram aqui, eu moro aqui. Questão de plantão, tá fácil? Não vou falar que está fácil. Mas tem. Talvez você não vai fazer 30 mil por mês, sabe? Mas assim, você vai fazer o seu por mês ali. Realmente é muito competitivo. É um segundo. Faz plantão. É um segundo. Um segundo alguém vai pegar. Entendi. Mas eu sempre tento controlar a minha ansiedade do que o que tiver que ser meu será. Perfeito. Mas realmente... É muita competição, gente. Só que eu tive muitas oportunidades, então não posso reclamar.
As pessoas falam assim, onde você trabalha? Fica assim. Ó, gente, onde me chamar? Onde me chamar, eu tô indo. Perfeito. Mas, realmente, pra quem formou agora, tá muito mais difícil. Na nossa época foi difícil, há 6 meses, a gente falando de 6 meses de diferença. Foi difícil, mas agora tá mais. Com o passar do tempo, claro que vai ficar mais ainda. É lei do mercado, lei da oferta e procura, não tem como a gente fugir. Isso, a medicina correu disso ao longo de muitos anos. E agora chegou a hora. Chegou a nossa vez. Exato. Mas assim, plantão tem? Tem. Pra todo mundo? Não. Mas assim, as coisas vão se acertando. Existem alguns caminhos que dá pra se seguir, então, se todo mundo quiser ir pelo mesmo caminho, obviamente não vai dar pra todo mundo. Mas tem alguns caminhos pra se seguir. Eu acho que o que tá acontecendo aqui em Rio Verde, eu vejo que a falta de plantão tá em muitos lugares, mas o que tá acontecendo aqui em Rio Verde é que todo mundo que forma quer ficar aqui. Só que se todo mundo que forma quer ficar aqui, não vai ter vaga pra todo mundo. Então, são coisas que começam a pesar também. E não tem como a gente fugir, né? Uma cidade que tem uma faculdade de medicina, a cada 6 meses forma um monte de médico, vai acontecer algum momento, né? Que já tá acontecendo. E aí, me conta sobre meios na medicina. Por exemplo, você falou de medicina do trabalho, de plantão. O que você já experimentou? UTI, não sei se já fez, ou já participou na pediatria, não sei. Me conta as suas opções que você já teve contato, até pra mostrar uma nova versão pro pessoal, que tem gente que não sabe que tem essas opções. Claro. Eu acho que a porta de entrada sempre são as UPAs. Então, aqui na cidade nós temos 2, né? A UPA 1 e a UPA 2. Outro caminho são as enfermarias dos hospitais. Então, tem a enfermaria do Erso, por exemplo. Enfermaria do Evangélico. Hospital do Câncer. O HMU Novo. Então, médico de enfermaria. Tem a medicina do trabalho, que são as empresas que cuidam dos trabalhadores. É um trabalho um pouco mais tranquilo, paga menos se você for comparar o valor do plantão, a hora do seu plantão, mas é um trabalho muito tranquilo também. Tem postinho de saúde, né, as clínicas da família, que você vai trabalhar seguindo... Você tem um horário marcado, né, durante a semana, 5 dias da semana, que não, eu fugi disso, não é muito o que eu gosto. Tem urgência e emergência, então sala vermelha, sala de trauma aqui que a gente chama, né? No HMU. Tem UTI, nunca peguei UTI. Eu acho que a gente tá lidando com paciente grave, eu acho que é uma responsabilidade muito maior, então me resguardei. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que tem que dar pra trabalhar. SAMU também, tanto na parte da regulação, como na parte do transporte mesmo, de fazer... os primeiros atendimentos, resgate, enfim. Tem algumas possibilidades. Não sei se eu tô esquecendo alguma. Eu acho que você falou todas. Mas... E aí você escolheu mais dinâmico, vamos dizer assim? Você gosta de uma rotina mais dinâmica comparada às clínicas de família, que foi o que você falou? Como que é o seu perfil pra atender? Então, eu prefiro plantão. Nossa, meu pai fica assim, vai pro postinho. Não, pai, por favor, não, postinho não. Postinho não. Postinho é a porta de entrada de qualquer atendimento. Tem uma importância muito grande pro SUS, pra nossa sociedade. É de lá que o paciente vai fazer todo o seu acompanhamento. Então, tem sua importância, sim. Só que a segunda vez que eu rodei em MFC, eu já vi que era muito monótono pra mim, sabe? Não era o que eu queria. Então, hoje, eu faço plantões. Só que... O que é o problema do plantão? É que eu nunca sei quando vai ser meu próximo plantão. Então, um dia de cada vez. No postinho, não. Você sabe o seu horário de trabalho. Você sabe que no feriado você não vai trabalhar. Você sabe que sábado e domingo você não vai trabalhar. Quanto você vai ganhar por mês. No plantão, não. Então, eu posso ganhar, 10, 15, 20, 30 ou 5. Depende de quantos plantões eu faço ao mês. Essa instabilidade de não saber quando vai ser o próximo plantão é uma coisa... ruim, assim, que deixa a gente preocupado, gera uma ansiedade, mas é mais o meu perfil. Eu gosto, assim, o meu perfil mesmo é enfermaria. Eu amo enfermaria. Amo fazer admissão, amo fazer prescrição, é o que eu gosto mesmo. Mas atendimentos de porta também eu gosto. Você gosta. E queria saber sobre a sua vida em residência. Você tá nos seus planos, não tá nos seus planos? Então, assunto delicado. Assunto delicado, eu sei que é. Com certeza tá nos meus planos. Não me vejo não fazendo residência, não tem como fugir.
Hoje a gente tem alguns caminhos, né? Alguns atalhos. Sim. Mas pro que eu quero, não tem como fugir. Então, sim, penso em fazer residência. Ano passado estudei, mas hoje em dia a gente tá tendo quase que virar um robô, né? Pra passar na residência. Parece que só pode fazer isso, não pode fazer mais nada na sua vida. Mas eu decidi que eu ia tirar janeiro, fevereiro pra ficar mais tranquila e aí, a partir de março focar totalmente. Vai focar. E qual residência você pensa em fazer? Então, Quero saber. outra pauta. Eu fiquei muito tempo pensando, assim, o que fazer. Eu acho que a medicina é muito vasta. Tem muitas possibilidades que às vezes a gente não tem contato na faculdade. Exato. E quando você vai decidir qual residência fazer, a gente leva em conta não apenas o que eu gosto, mas o estilo de vida que você quer ter, como você quer que seja seu futuro, enfim. E seu dia a dia, né? Uma coisa que você vai viver isso por Com muitos certeza. anos da sua vida. Com certeza. A princípio, clínica, mas eu tendenciei muito pra cirurgia no final. Eu fui muito feliz em cirurgia, eu amei cirurgia, mas eu acho que o meu perfil é mais clínica. Sim. E outras coisas que eu levei em consideração, além de ser o que eu gosto, enfim, é que, por exemplo, eu quero ser mãe, eu não quero... Eu amo a medicina, mas eu não quero que só a medicina seja o que eu gasto a minha energia. Perfeito. Então, eu me vejo empreendendo, eu me vejo, talvez, dando aula. Então, assim, tem outras coisas que eu também quero trabalhar, investir meu tempo. Então, pra escolher o que eu faria, pesou muito esses outros fatores. Perfeito. O que eu vou fazer depois de clínica? Não sei, hoje eu falo cardiologia, mas... Você tem cara, viu? Sério mesmo. O pessoal fala, você tem cara de endócrino. Eu fico assim, gente, mas endócrino eu não sei, vamos ver. Mas, a princípio, clínica, e aí, a partir da clínica, a gente vê o que a vida prepara. O que vai te levar. E você pensa em fazer aqui em Rio Verde, ir pra fora? Então, Onde você passar, você vai. onde eu passar, eu vou. Eu acho que não tá dando pra escolher. Exato. Mas, isso é uma coisa também que a gente fica sempre muito pensativo, porque... Eu vivi aqui a minha vida toda, então eu me vejo saindo daqui. Viver novas experiências, conhecer novas pessoas, eu acho que chega um momento que você fala assim, nossa, eu acho que pra mim parece que já deu aqui um pouco, mas eu vejo sair e voltar. Só que quando você sai é muito difícil voltar. Então, assim, são coisas que pesam. Se eu passasse aqui, faria? Faria. Ainda mais que agora abriu um hospital novo, a gente tá falando de tecnologia, de mudanças, inovações. Então, eu acho que seria realmente bom. Mas se eu passasse fora, eu também faria. Não tem muito aonde você quer, assim, onde eu passar, gente. E uma coisa que eu, como mulher, você também, queria saber como que é a sua prática sendo mulher e atendendo, ou até com outros colegas. Tem uma discriminação, ou isso é falação? Como que é na prática da vida real? Então, eu não sei se eu já me senti discriminada, sabe? Mas acho que isso existe, não tem como a gente falar que não existe. Mas eu nunca me senti desrespeitada. Entendi. Assim, um episódio que aconteceu é que eu entrei num lugar muito fechado. E aí, por eu ser mulher, as outras médicas serem mulher, eu vejo que não fui tão bem acolhida, sabe? Mas isso em questão de ser discriminada por ser mulher ou por ser maltratada por ser mulher, até hoje eu não senti. Não senti, não mesmo. O que eu sinto, às vezes, é em questão da idade. Então... Sim. Cara de mais nova. Não tem um dia que eu não responda quantos anos eu Mentira. tenho. Todos os dias que eu estou trabalhando, eu respondo. Quantos anos você tem? Eu, 26. 26. Aí as pessoas ficam assim, nossa, mas você tem cara de muito mais nova. E realmente, eu tenho muito cara de mais nova. Isso não me incomoda. Começa a me incomodar a partir do momento que começam a me desmerecer. Sim. Então, você viu a médica? Muito novinha. Tipo, será que ela sabe o que ela tá fazendo? E assim, gente, eu sei o que eu tô fazendo. Eu estudei pra isso. O que eu não souber, que vai acontecer, vai ter momentos que eu realmente não vou saber. Eu tenho pessoas acima de mim, pessoas que eu vou procurar ajuda. Mas... questão de gênero não, mas sobre a idade mesmo. Eu acho que da idade às vezes dá uma irritadinha. Eu imagino. E pra terminar, queria saber o que você daria de conselho ou alguma dica pra quem já vai se formar. A gente vai estar lidando com vidas, temos várias notícias aí, né, sobre a medicina rodando. Então, um conselho genuíno mesmo, do que você pratica na sua vida, que você gostaria que as pessoas praticassem e enxergassem a medicina
com um olhar diferente? Então, eu acho que eu não preciso mandar ninguém estudar, porque a gente já sabe que tem que estudar por conta do curso. A gente sabe disso desde o ensino médio, se vai pro cursinho, sabe que tem que estudar, se entra na faculdade, sabe que tem que estudar. Então, estudar é o mínimo. Eu acho que a gente tem que estudar pra saber o que fazer, não fingir que tá estudando, mas eu acho que meu conselho não é sobre estudar, porque estudar a gente já sabe que a gente precisa. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que nós estamos lidando com vidas, então, com pessoas, lidar com pessoas, querendo ou não, vem as frustrações, as expectativas, uma realidade que muitas vezes é diferente da gente. Então, que a gente nunca perca a nossa humanidade, que a gente nunca perca essa sensibilidade de entender que às vezes eu posso ter o melhor tratamento pro paciente, mas se ele não tem condições de aderir a esse tratamento, não vai adiantar de nada. Então, que a gente nunca perca isso, que a gente sempre tente encaixar ou ponderar para que o paciente tenha esse tratamento. Eu acho que humildade também, isso cabe em qualquer lugar, em qualquer profissão, mas que a gente nunca perca a nossa humildade, porque é muito fácil. Querendo ou não, quando a gente se forma, ou quando a gente fala que faz medicina, as pessoas mudam com a gente. Não adianta a gente falar que não, que muda, as pessoas te tratam bem, as pessoas... Isso já aconteceu diversas vezes comigo, mas... Eu ser médica, eu postei, um Reels ontem, é a minha profissão. Então, isso não me torna melhor ou pior que ninguém. É a minha profissão. Eu acho que a gente nunca perde a humildade, eu acho que é essencial também. Não entrem nesse negativismo de, não tem plantão, porque tá difícil. Faça a sua parte. Porque médico vai ser Uber. Faça a sua parte, sempre dê o seu melhor. No internato, faça o seu melhor atendimento, a sua melhor anamnese. Quando for médico também, olhe pro olho do paciente. Às vezes, eu tenho 5 minutos pra fazer um atendimento, tá bom. Mas, boa tarde, seu João, tudo bem? Como é que o senhor tá? O que tá acontecendo? É o mínimo. E às vezes as pessoas esquecem disso. E tem paciente que no final da consulta que te agradece pelo mínimo, que é você olhar pra ele. E você olhar pro paciente, às vezes te dá respostas que você nem tá procurando, que ele nem vai te falar. Então, assim, são várias características ou... deixa eu ver como que eu vou falar. São várias... Eu acho que tá nas entrelinhas, né? Não tá claro, mas que a gente como médico tem que ter esse feeling. Eu acho que é um feeling mesmo. E acho que um conselho, até você falou de entrelinhas, eu lembrei. Teve um hospital que eu fui convidada pra trabalhar, e aí eu fiquei muito feliz. E aí, quando a gente teve a entrevista com o doutor, ele virou pra gente e falou assim: vocês estão sendo contratados não porque vocês são os mais inteligentes ou porque vocês são os melhores. Vocês estão sendo contratados porque vocês têm habilidades que vão além da medicina. Então, tem várias habilidades que a gente pode desenvolver, comunicação, além do conhecimento prático, você saber lidar com sua equipe, você saber conversar com seu paciente. Então, tem outras habilidades que a gente também precisa ter. Sim. Então, que não é ensinado na faculdade. Não. Gente, se eu for falar de várias habilidades que a gente precisa ter, que não é ensinada na faculdade, a gente fica aqui horas, porque... Eu sou muito dessa, de querer fugir um pouco, aprender coisas novas. E eu acho que agora o mais importante é a gente, de conselho, assim, que eu acho que pra gente não perder a mão, sempre lembrar que a medicina é só a nossa profissão. É só a nossa profissão. E nada além disso. Só a nossa profissão. Perfeito. A gente tem que se cuidar. Não adianta eu falar pro meu paciente que ele tem que fazer exercício físico se eu não faço. Não adianta eu falar pro meu paciente que ele tem que comer melhor se eu só como besteira, se eu tomo refrigerante todo dia. Energético todo dia pra aguentar o plantão. Então, assim, se tirasse... Eu sempre penso isso. Se tirar a medicina de você, o que te sobra? Você sabe conversar sobre outra coisa além de paciente? Você sabe se divertir sem falar de medicina, sem ser num plantão? Você tem outros hobbies? Você tem hobby, gente. A gente precisa ter hobbies, a gente não tem. Então, assim, um conselho que eu daria é: a medicina é a sua profissão, não é o centro da sua vida. Tenha humildade. Olhe para o seu paciente como um ser humano mesmo. Perfeito. Porque é o que ele é. E por você ser médico, você não é melhor que ninguém por conta disso. E é isso, que a gente nunca se esqueça, que é a nossa profissão mesmo. E não o centro da nossa vida. É verdade. Eu amei nosso bate-papo, tô muito feliz. Espero que
muita gente assista, porque esses conselhos são valiosíssimos. E eu gostaria de ter assistido e escutar mais sobre isso, porque a gente não falou só de medicina, né? E é isso que a gente vive na prática, eu e você. Eu acho que a gente tem a medicina, mas ela não é só isso na nossa vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Siga a Mainara nas redes sociais. A Agência Health Pro, que tá aqui com a gente também. E é isso. Muito obrigada. Tchau, gente.